nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós temos a alegria de celebrar o dia, a festa de São Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Por isso, acompanhemos a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje neste dia especial para a igreja que celebra a festa de São Marcos, quando nós pegamos nossa Bíblia e abrimos ela, depois do Evangelho escrito por Mateus, lá estará o Evangelho escrito por Marcos. O Evangelho pequenininho, 16 capítulos. O primeiro dos Evangelhos a serem escritos por alguém que, apesar de ter conhecido Jesus Cristo, não foi, por assim dizer, um dos discípulos do Senhor. Não estava no grupo dos apóstolos, dos seguidores, mas alguém que, dentro da sua casa, já vivia esta realidade do Cristo ressuscitado. A tradição da igreja ensina para nós que Marcos é o mesmo João Marcos, filho de Maria, uma Maria, que na sua casa se realizava os encontros e as orações da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém. Uma das casas que se realizava os encontros da igreja que estava nascendo ali era na casa de João Marcos. João Marcos é um primo de Barnabé. Ele também esteve, por assim dizer, muito próximo a Paulo e foi um grande discípulo de Pedro. Aquilo que nós podemos observar e acompanhar do Evangelho escrito por Marcos é muito um relato daquilo que Pedro lhe falava, aquilo que ele lembrava, aquilo que ele recordava dos ensinamentos e das falas de São Pedro, ele colocou no papel. O primeiro dos evangelhos a ser escrito, o Evangelho de Marcos. E por conta disso, quando Mateus e Lucas se propuseram a escrever os seus evangelhos, a tradição da igreja, os grandes estudiosos dizem para nós que eles beberam, eles foram buscar também no Evangelho escrito por Marcos alguns fatos, algumas narrativas. Por isso é tão importante, por isso é tão necessário nós buscarmos o conhecimento deste Evangelho. Quando Marcos começa a escrever este Evangelho, quando ele começa a escrever, a entregar para a comunidade, é o momento em que os apóstolos começam a morrer, entre os anos 60 e 70, quando já estava se perdendo o contato, o convívio com as pessoas que tinham sido testemunhas oculares da vida de Jesus. Então, grande dúvida começa a surgir no seio da comunidade. Será que realmente tudo isso que se fala de forma oral,
tudo isso que é falado ou repetido de pessoa por pessoa, será que isso condiz com a realidade dos fatos? Então, São Marcos escreve, coloca no papel tudo aquilo que ele tinha observado, tudo aquilo que ele tinha escutado na comunidade primitiva, dos apóstolos e de forma especial de São Pedro, ele coloca no papel. E por isso, o evangelho que nós ouvimos hoje traz este final significativo. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte a mensagem, o evangelho do Senhor. Para que aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação, para aquelas pessoas que tinham este desejo e esta sabedoria de ler o Evangelho, pudessem compreender que a mensagem de Jesus deveria continuar a ser passada de geração em geração, até que um dia pudesse chegar a mim, pudesse chegar a você, pudesse chegar a todo mundo. Sabe, meu irmão, minha irmã, como nós devemos gratidão a este grande homem chamado João Marcos ou chamado Marcos. Ele que colocou no papel, ele que escreveu o primeiro dos evangelhos, ele que nos conduz a viver esta espiritualidade. Uma grande questão da igreja que muita gente pergunta a nós padres, pergunta a mim, padre, por onde eu começo a ler a Bíblia? Qual o livro que eu começo a ler a Bíblia? Qual o livro mais indicado? Eu sempre costumo responder, olha, começa pelo Evangelho de Marcos. É o menor dos evangelhos, só tem 16 capítulos. Foi o primeiro que foi escrito. E foi escrito para uma população que não era judia, ou seja, não eram judeus. Por isso que tem muita coisa neste evangelho que explica o costume da época. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer uma dica, se você quer uma orientação de por onde começar a ler a Bíblia, por onde começar a me aprofundar nos escritos, nas Sagradas Escrituras, o que é fundamental, não conhecer as Sagradas Escrituras é como não conhecer Jesus Cristo. Jesus chega a nós através da palavra escrita, através da tradição da igreja, através do magistério da igreja, através da comunidade. Mas é através da palavra escrita que a maioria de nós podemos ter acesso. Não conhecer as Sagradas Escrituras, já dizia São Jerônimo, é como não conhecer o próprio Jesus Cristo. Então, se você quer começar a fazer a leitura da Bíblia, comece pelo Evangelho escrito por Marcos. É o mais curto, ele é bem simples, bem explicativo e traz ensinamentos valorosos. Traz ensinamentos valorosos para nós. Hoje é festa de São Marcos, que está nos céus e de lá intercede por cada um de nós. Ele junto com os apóstolos, junto com os evangelistas, junto com Maria, vive aquilo que nós desejamos viver, a vida junto de Deus. Por isso peçamos a intercessão deste grande homem da igreja, para que no dia de hoje nós tenhamos coragem, como ele teve, de anunciar Jesus Cristo por toda a parte, em todas as circunstâncias, em todos os momentos de nossa vida. Que pela intercessão do evangelista Marcos, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.